Bueno, para explicarte eso, solo un vídeo no consigo explicar todo eso. Entonces acompaña los próximos stories que voy a intentar explicarte un poco sobre este tema de los perdidos. Mira, un episodio perdido es un episodio que sabemos su existencia, sabemos que fue transmitido alguna vez en su transmisión original o una repetición que hubo después, pero que actualmente no es más transmitido, no sale, no pasa en ninguna emisora de televisión en todo el mundo, no solo en Televisa como todo el mundo. Sabemos que cerca de más o menos 80 episodios del Chavo, del Chapulín, y también hay los otros programas de Chespirito. Ya no son transmitidos en ninguna parte de América o del mundo. Entonces por eso están perdidos. ¿Y cómo sabemos su existencia? A través de fotos, a través de trechos de vídeos. Entonces, y hay también grabaciones caseras de fans que consiguieron, que lograron en grabar en la época que... Entonces, hay gente que dice que eso es una leyenda, que eso de los perdidos no existe, pero sabemos que sí, que desgraciadamente todavía hay algunos episodios que están perdidos en los archivos de Televisa, pero tenemos registro en vídeo, en fotos, en grabaciones caseras, que comprueba eso de que se perdieron algunos. Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, nos prometió cuando vino a Brasil el año pasado, 2018, no me acuerdo, que iba a buscarlos y yo espero que los encuentre muy pronto. ¿Sí? Acá en Brasil nosotros tenemos 5 episodios que son perdidos en el resto de América. Entonces nosotros somos más afortunados con eso, ¿sí? Bem, essa é uma pergunta fácil de responder, né? Inclusive vou responder com outra pergunta. Você já viu alguma propaganda com alguém do elenco? Eu nunca vi. Então eu acho que a resposta é não, porque eu nunca vi, você nunca viu. Ela atuou quando era preciso atuar. A culpa não é dela que não atuou muito. A culpa foi do Roberto que não escreveu muito para ela, né? Nos anos 70. Nos anos 80, quando ela passa a fazer parte do elenco fixo, ela participa de muitos quadros do Chapolin, sim. Falei que ela passou a fazer parte do elenco fixo nos anos 80, mas é lógico que ela já fazia desde os anos 70. Mas é nos anos 80 que ela participa de mais quadros. Não só Chapolin, mas dos outros. No Chapolin, se você olhar a temporada de 91, ela aparece em vários episódios. Mulher, não faço a menor ideia, não entendo desses trâmites. Eu imagino que seja alguma coisa relacionada a alguma coisa que eles fizeram juntos, que ela produziu. Por exemplo, ele participou da série Buenas Notícias, remake do La Chichara, que foi produzido pela Flor. O Cacilhas interpretava na série Buenas Notícias o Don Lino, que era o personagem do Rubén Aguirre. E aí ele trabalhou uma temporada na série e tal. Então, talvez seja alguma coisa relacionada a direitos trabalhistas com isso daí. Antes de qualquer coisa, antes de recomendar episódio, eu recomendo que assista primeiro aos filmes de Espírito, que é uma pegada mais desconhecida aqui no Brasil. Charrito, El Chanfle 2, Don Ratón e Don Ratero, Música de Viento, são pedidas boas para quarentena. Já do programa de Espírito, eu posso sugerir episódios como o Dr. Chapati na Vila, aquele que o Chapolin luta com Hitler, a temporada de 81 com o regresso do Ramon, tem um episódio da Forca, enfim, Aventuras em Marte, tantos episódios. Detesto a dublagem da Gábia. Detesto, assim, com todas as forças do meu coração. Mas isso é uma coisa que eu não posso sair divulgando, né? Porque aqui nesse perfil não se pode falar mal de nenhuma dublagem feita para Chespirito. Então, com toda certeza, acredito que sim. Não só porque a Florinda anunciou que haveria uma terceira parte no final da segunda, como que atualmente os créditos da segunda parte são os créditos da terceira. Que muito pouca gente sabe disso. Atualmente, quando termina a segunda parte e aparecem os créditos, são diferentes dos créditos originais. Se você pega uma fita antiga dos anos 90, os créditos são diferentes. Então a gente deduziu que os créditos atuais são os créditos da terceira parte, que não acompanhei nem o Chaves animado, desenho animado do Chaves, e nem o desenho animado do Chapolin. Eu acho que esses produtos animados são para outra geração, é para outro público-alvo, então eu não tenho opinião formada nenhuma sobre o desenho do Chapolin. Mas quem tem criança em casa, que já saiba ler, né? Porque o desenho só tem legendado. Enfim,
Quem gosta dessa pegada geek, né, dessa cultura geek, eu recomendo que assistam o Chapolin animado e o Chaves animado também, porque, né, pega fogo, cabaré! Aqui no Ceará a gente fala assim, é o que eu tenho pra falar sobre o show de cabaré. Não, mentira, é besteira. Enfim, vamos ver. Eu não tenho muita informação sobre o show de cabaré. Sei que foi uma produção com Chespirito e a Florinda no começo dos anos 80, 82, onde eles cantavam, onde eles sapateavam. Ele teve aulas de sapateado e apresentou esse show de cabaré. Como é a sensação de conhecer um ídolo, né? Então, para mim foi ótimo. Foi uma das coisas assim que eu vou levar pro resto da minha vida. E é lógico que eu não vou responder isso com as bochechas infladas. Mas eu não lhe devo nada. Devo? Às vezes as pessoas pedem esse tipo de resposta. É, Tudo se resolveria se elas prestassem mais atenção. Tem gente que não lê o texto da postagem, vê a foto e faz uma pergunta que está no texto da postagem. Aí posta um trecho de um vídeo com o nome do episódio, com o ano, aí a pessoa vai lá e comenta: "Ah, nossa, nunca vi esse episódio, que episódio é esse?" Ou então posta uma foto: "Nossa, onde é isso?" E às vezes as informações estão lá já no texto. Ou às vezes as pessoas perguntam coisas que elas podem pesquisar as respostas. O Google está aí para isso. Ah, quantos anos faz que Chespirito morreu? Sabe? Esse tipo de coisa que ela pode ir atrás da informação. Desculpa. Eu não. Eu deveria assistir o episódio para te responder isso, porque eu não lembro de cabeça. Mas, se for o caso, eles já gravaram muitos episódios com piscina, né? Você vê o episódio do Conde Terra Nova, dos Prisioneiros de Maria Bonita. Como eu não lembro do episódio de cabeça, então não sei te dizer, mas é só assistir o episódio. Se realmente tem muita água ali, com certeza tem um tanque dentro do cenário, né? Do estúdio, para fazer de conta que faz parte lá do local. Infelizmente eu não gravei especialmente para o documentário, mas até onde eu sei eu vou fazer uma pequena apariçãozinha assim, né, com meu testemunho, com alguma coisinha pouca que eu vou falar. E quem tá ansioso, não perca. Em breve, eu não sei a data ainda também, né, porque foi adiada, era para ter sido antes de ontem, mas muito em breve o Fórum Chaves vai lançar um documentário sobre os episódios perdidos, onde muita coisa vai ficar esclarecida. Mas muita coisa mesmo. Cara, isso é coisa da cenografia, né? A gente teria que perguntar à equipe que produziu o cenário. Talvez naquela época esse símbolo não fosse tão. Porque ele não é só nazismo, né? O nazismo que reutilizou a suástica. Mas se você for parar para estudar, para pesquisar, aquele símbolo tem outros significados antes de ser usado pelo nazismo. Agora, por que ele foi utilizado? Por quê? Por que só observa aquilo? Tem tantas outras coisas naquela parede também, número de telefone, tanta coisa. O Edgar Vivar tem a sua vida pessoal muito reservada, e eu acho que é direito dele ter a sua vida reservada. Se ele disse, se ele mentiu ou não, eu nunca vi nenhum registro de esposa ou de filhos dele, né? Ele aparece em mais dois episódios. Você falou os episódios que passam no SBT, né? Se a gente assistisse mais pelo Multishow, você saberia que ele ainda aparece em mais dois episódios além desses aí. O primeiro episódio, a primeira aparição dele é em 73, no episódio, eu não lembro direito o título oficial, mas é Livra-nos dos Metidos, Senhor, que é o episódio que aparece o vilão Dmitry Panzov, que era um russo interpretado pelo Edgar Vivar. Essa foi a primeira aparição dele em 73. Depois disso, ele ainda apareceria em 1976 no episódio da Mina Abandonada. Que ele, a Florinda tá presa numa mina abandonada, o Carlos Villagrán é o vilão, e aparece mais uma vez o Super Sam aí. A primeira parte do Dia dos Namorados, o episódio do Dia dos Namorados, quando eu assisti a primeira vez aquela cena do Chaves chegando no segundo pátio, achei que ia chorando, mas eu chorei tanto na época. Pessoalmente, eu nunca fui atrás de pesquisar nada sobre ela. Eu sei que no meio, né, dos espiritólogos, algumas pessoas já descobriram o paradeiro dela, e eu vou esperar os meus amigos espiritólogos entrar em contato comigo para eu repassar, porque eu mesmo não sei. Cara, isso é uma coisa muito difícil de conseguir, praticamente impossível, porque basicamente os sketches eram exibidos ao vivo. Não tem como se ter um registro disso, a não ser que seja do acervo do Roberto.
Eu diria que não. Eu diria que começa a partir do momento em que a TV dá um espaço para ele ter liberdade para fazer os seus personagens. Por exemplo, antes dos Super Gênios ele fez o Despiratadas. Então, antes disso. Boa pergunta, que eu vou precisar de mais uns videozinhos para poder explicar. Não são os episódios de 72 que estão na temporada de 73. São apenas alguns esquetes da temporada de 72, não são todos. Em 1973, Chespirito estreava com 3 programas na TV TIM, né, que era um canal da televisão independente, que era o canal onde ele começou as suas séries. Chaves, Chapolin e El Ciudadano Gomes. Eram 3 programas diferentes. E aí ele estava gravando um sketch, que era o sketch das coplas rancheiras, que é aquele que eles duelam fazendo músicas, né? Tipo Repente, disputando o amor da personagem da Maria. E na gravação ele pega o revólver, que tinha bala de festim, mas dá um tiro perto da mão e acaba ferindo ele de verdade, machucando de verdade. E isso lhe deixou sequelas pro resto da vida, ele ficou com a mão sequelada por causa desses tiros. Então, por um tempo, as gravações dos programas tiveram que ser interrompidas. Nisso daí foi que eles resolveram então exibir reprises, né, para continuar o programa indo ao ar, reprises de 72. Então, no programa do Chaves ia ao ar, em sua maioria, né, mas em outros quadros também, esquetes do Chaves de 72. No programa do Chapolin, em sua maioria, esquetes do Chapolin de 72. E no El Ciudadano Gomes, eles trocaram por Las Historietas de Chespirito. Então, no lugar do Ciudadano Gomes, ia ao ar as paródias que Chespirito chegou a fazer de clássicos da literatura, clássicos bíblicos, tipo Sansão e Dalila, Frederico Chopin, aquelas paródias que a gente já chegou a ver nos remakes feitos no Chapolin. E aí, depois, quando ele voltou a gravar, o Cidadão Gomes deixou de ser gravado e ele passou a gravar somente o Chaves e o Chapolin. Então, foi graças a esse acidente que ele sofreu que hoje nós temos acesso a essas reprises, a esses esquetes de 72. Se ele não tivesse sofrido esse acidente, hoje esses esquetes que a gente assiste também seriam totalmente desconhecidos pela gente. Cara, a vila já é um próprio exemplo de isolamento social. Se você parar para prestar atenção em Chaves, não tem muito personagem, não tem muito morador na vila. A vila é enorme, mas só aparecem os moradores das 3 casas. Então não tem muito contato uns com os outros. E eles não saem. Eles não saem muito daquela bolha onde eles vivem, né? Se todo mundo seguisse a risca assim a vila dos Chaves, talvez esse vírus não tivesse sido contaminado como a forma que foi. Então, eu acho que não mudaria muita coisa, não. Isso já foi dito aqui, o Fórum Chaves está produzindo um documentário sobre os episódios perdidos, da forma mais esmiuçada, da forma mais didática possível, para todo mundo entender sobre essa parada dos episódios perdidos de Chaves. É um trabalho que, apesar de não ser feito por uma empresa do ramo das comunicações e tudo, eu posso abrir a boca para dizer que é um trabalho profissionalíssimo, de qualidade, tenho acompanhado de perto o processo e eu posso garantir que vai vir uma coisa maravilhosa para a gente. Posso dizer sem medo de errar que a Isaura ficou perfeita na Angelines. A Isaura é a substituta da Helena Samara, que infelizmente faleceu. Inclusive, as duas já trocaram personagens em outras ocasiões também, né? É impressionante a semelhança da voz da Beatriz Loureiro com a voz da própria Angelines. Eu achei muito parecido. Mas eu fico muito incomodado com ela dublando. Parece que ela dubla com a dentadura frouxa. Não ficou legal. É Isaura 100%. Dom Caveira. Os quadros do Dom Caveira são maravilhosos. Eu adoraria que os outros quadros do programa Konomo aparecessem. Depois do Dom Caveira, eu gosto do Pancada, dos Maluquinhos. Nunca foi minha ideia, a intenção fazer entrevista com ninguém, não. Às vezes tiro dúvida com o elenco, com o Carlos Villagrán, ele já respondeu os parentes e tal. Mas fazer entrevista eu deixo para os outros canais. Tem canais muito bons, como o do Fórum Chaves, que faz isso já. Eu acho que vai continuar do jeito que tá. O SBT vai continuar exibindo sempre a mesma coisa. Vai ter os do Multishow, que para muita gente vai sempre continuar sendo inédito, porque não acompanha. O futuro é o presente, não vai mudar muita coisa não. Talvez no centenário de X-Pirito, em 2029, né, se todo mundo estiver vivo daqui pra lá, talvez a Televisa crie vergonha e apareça com os episódios, alguma coisa, alguma novidade, assim. Mas
Ao contrário, tem menos continuidade. Poucos são os episódios do programa X-Espírito, até porque eram 40 minutos, dava pra fazer a história em 40 minutos. Agora tem algumas exceções. Aventuras em Março, foram 2 episódios de 40. Dos Piratas, 2 de 40. Festa da Boa Vizinhança de 82, foram 2 episódios de 40. Alguns do Chompiras, né, do Chaveco, também teve continuidade, mas foi menos frequência do que a fase clássica de Chaves e Chapolin. O que a Maria Antonieta de las Nieves fala na biografia dela é que eles gravavam todos os episódios do mês seguinte na primeira semana do mês anterior. Em uma semana se gravavam 4 episódios, que seriam os do mês seguinte. A lista do fórum é a mais completa e a mais perfeita que existe atualmente. Se você não está encontrando, é porque a gente não tem registro da existência de tal sketch. Porque o que a gente sabe que existe, que foi ao ar, que a gente tem algum registro, pode olhar que está lá na lista do fórum. Gente, ainda tem pergunta para ser respondida. Não vou responder tudo hoje por uma questão de tempo e porque já está entupido de stories ali em cima. E eu tô notando que a minha internet está muito ruim e tá indo embaralhado, sabe? Tá atrasando alguns stories, aí tá indo fora de ordem. Então, por hoje, eu vou responder essas e aí depois, quando eu tiver um saquinho, eu vejo aí o que respondo. Então, se eu não respondi a sua pergunta hoje, provavelmente depois eu respondo, entendeu? Tô só filmando assim pra cima pra aparecer esses meus desenhos, porque eu adoro os meus bonequinhos ali, os meus desenhos da minha parede. Enfim, obrigada a todos que participaram, obrigada a todos que tiveram paciência de assistir tudo até o fim, e até breve, que eu vou continuar respondendo o que falta proximamente.